Fala, galera do Fute Paulista Play. Parem tudo o que vocês estão fazendo agora mesmo. Larga o controle do videogame, desliga a TV, para o carro. Porque uma bomba atômica, não, uma supernova inteira acabou de explodir no universo do futebol brasileiro e mundial. E o epicentro é aqui, em São Paulo. É no Corinthians. O timão que nunca morre. O clube do povo, que por tantas vezes foi dado como quebrado, como endividado, acaba de selar o que pode ser definido, sem nenhum pingo de exagero, como o maior e mais impressionante acordo estratégico da história moderna do esporte. Isso muda o jogo. Isso muda o Brasil. Mas antes de eu mergulhar nos detalhes dessa loucura, que vai fazer nossos rivais tremerem nas bases, eu peço aquela moral de sempre. Se você ama o futebol paulista e não quer perder nenhuma bomba, inscreva-se agora no Fute Paulista Play. Clique no botão vermelho, ative o sininho, e venha fazer parte da comunidade que sabe tudo antes de todo mundo. Feito? Então, respirem fundo, porque a aliança foi selada. Florentino Pérez, Real Madrid e Corinthians. A aliança secreta. 8 meses de guerra e sigilo. Imaginem a cena, galera. Florentino Pérez, o todo-poderoso, o homem-mito, o presidente do Real Madrid. O homem que construiu galáxias de estrelas no Santiago Bernabéu, o arquiteto de impérios que transformou o Real em sinônimo de grandeza absoluta e poderio financeiro. Esse titã do futebol mundial, o homem mais poderoso do esporte, acabou de estender a sua mão dourada para o Corinthians. Não é um patrocínio. Não é um empréstimo. É uma parceria, uma aliança que estava sendo cozinhada em fogo baixíssimo, em sigilo absoluto, por exatos 8 meses de negociações. E quando eu digo negociações, não pensem em e-mails tranquilos. Foram 8 meses de guerra. Negociações intensas, tensas, cheias de reviravoltas que fariam qualquer série de suspense da Netflix parecer uma brincadeira de criança. 8 meses, galera. 8 meses de reuniões secretas em hotéis de luxo em Madrid, naquelas suítes presidenciais que custam mais que um carro. Reuniões em São Paulo, em restaurantes fechados nos jardins, com seguranças na porta. Encontros em cidades neutras, como Lisboa e Zurique, só para despistar a imprensa europeia, que farejava sangue. Há relatos de um encontro final em um iate gigantesco, ancorado no meio do Atlântico, literalmente para evitar olhares curiosos, drones e microfones direcionais. A pressão era insana. Outros gigantes europeus, fundos árabes e conglomerados ingleses, estavam farejando o negócio. Eles tentaram interferir, tentaram atravessar com propostas paralelas, ofereceram dinheiro vivo para melar o acordo. Estamos falando de ligações noturnas criptografadas, e-mails que se autodestruíam após a leitura, assessores trocando de celulares pré-pagos toda semana para não deixar rastros. Foi uma operação digna da CIA. E no meio disso tudo, a situação delicada que todos nós conhecemos, a do Corinthians. Um clube com dívidas antigas, uma burocracia interna paralisante, aprovações de conselhos que demoravam dias inteiros, com facções políticas brigando por poder. Mas Florentino, esse visionário implacável, não desistiu nem por um segundo. Ele não via a dívida, ele via o potencial. Ele via o Corinthians como a joia bruta da América do Sul, a marca mais apaixonada do continente, pronta para ser lapidada e integrada ao lado do Real Madrid. O investimento, quase US$ 1 bilhão pela parceria. Vamos aos detalhes bombásticos, porque é aqui que o queixo cai e não levanta mais. Isso não é um acordo qualquer. É uma revolução financeira e estrutural que, na prática, injeta a vida eterna no timão. E o mais importante, a cláusula número 1 exigida pelo Corinthians e aceita por Florentino. Sem que o clube perca 1 milímetro da sua identidade. Sem perder a sua alma corintiana, sua história gloriosa, seu controle. Não é uma SAF. Repito, não é uma SAF. O Corinthians não está sendo vendido. Está sendo potencializado. O valor principal do investimento. Preparem os corações. Mais de US$ 999 milhões americanos. Isso mesmo. Quase US$ 1 bilhão. Mais de 5 bilhões de reais.
despejados diretamente nas veias do Corinthians. E para onde vai essa fortuna? Não é para pagar salário de medalhão. É para modernizar tudo. Desde a base, o terrão, que vai receber uma estrutura nível La Fábrica de Madrid, até a Neoquímica Arena, que vai passar por um upgrade tecnológico para se tornar o estádio mais moderno e conectado do Hemisfério Sul, rivalizando com o novo Bernabéu. O dinheiro vai para centros de treinamento que vão fazer o CTS dos rivais ingleses parecerem campinhos de várzea. Academias de alto desempenho, tecnologia de ponta em análise de dados, Big Data, um sistema de scouting global integrado ao do Real Madrid, capaz de monitorar qualquer jogador em qualquer lugar do planeta. E tudo isso, como eu disse, sem o Corinthians abrir mão de nada. Absolutamente nada. O clube permanece 100% Corinthians. Com sua torcida fiel, seu escudo sagrado, sua gestão independente. Ele agora está integrado a um ecossistema de elite, parecido com aquele grupo que une clubes irmãos pelo mundo, como o Citigroup, mas aqui elevado à enésima potência. Porque não é qualquer grupo. É o Real Madrid, galera. O Real Madrid de Florentino Pérez. É o clube mais vitorioso do século XXI. É um acordo que bota o Corinthians em um patamar financeiro que nenhum outro clube sul-americano, nem o Flamengo com seu superávit, nem o Palmeiras com sua patrocinadora, pode sequer sonhar em alcançar na próxima década. É um divisor de águas. Os bônus, o segundo investimento por performance. Se o investimento inicial de quase US$ 1 bilhão já é uma loucura, esperem até ouvir sobre as cláusulas de bônus. Os bônus são o tempero, o grande finale que torna esse acordo lucrativo além da imaginação. Florentino não está apenas dando dinheiro. Ele está incentivando o Corinthians a voltar a ser um rolo compressor. Caso o Corinthians atinja metas específicas de performance, que foram meticulosamente definidas em cláusulas blindadas, o dinheiro não para de entrar. É como um segundo investimento disfarçado. Estamos falando de conquistas de títulos nacionais, Brasileirão e Copa do Brasil. Classificações para fases avançadas de competições continentais, a obsessão pela Libertadores. Aumento exponencial de receita com marketing global, que agora será conjunto. E, o mais importante para o Real Madrid, o desenvolvimento de jovens atletas, saídos do terrão, que cheguem à seleção principal ou a grandes ligas europeias, especialmente a espanhola. Aí sim, galera, entram os bônus que podem ultrapassar centenas de milhões de dólares adicionais. E não é promessa, são gatilhos automáticos, pagos em parcelas anuais, auditados por firmas internacionais de renome, como a Deloitte ou a KPMG, para garantir transparência total e evitar qualquer calote. As metas são realistas, mas extremamente ambiciosas. Por exemplo, alcançar o top 3 do Brasileirão em 3 temporadas consecutivas? Isso ativa um bônus automático de US$ 50 milhões. Vencer uma Copa Nacional, que o Corinthians sabe bem como fazer. Libera mais US$ 75 milhões na conta. Exportar, seja para o Real ou seus parceiros, pelo menos 5 garotos da base, com valor de mercado acima de 30 milhões de euros cada, em um período de 5 anos? Outro pacotão de US$ 100 milhões. E tem a cláusula da Libertadores, que é a joia da coroa. É uma escalada progressiva de bônus. Chegou às quartas de final, recebe 30 milhões. Chegou às semifinais, mais 60 milhões. Chegou à final, mais 100 milhões. E se for campeão? Um cheque de US$ 200 milhões extras na hora. Na prática, Florentino está pagando para o Corinthians voltar a ser o gigante que era. Pois quanto mais o Corinthians ganha, mais a marca se valoriza e mais o Real Madrid ganha em sinergia. As cláusulas, marketing global e a ponte aérea de talentos. Agora, vamos analisar as cláusulas do contrato. É uma obra-prima da advocacia desportiva, um documento de 150 páginas, redigido pelos advogados de elite de ambos os lados, o escritório que cuida dos contratos do Real e os melhores do Brasil pelo Corinthians, mantido em sigilo total até o anúncio oficial de hoje. E tem cada joia ali no meio. Primeiro, marketing e imagem. Liberdade total para o Corinthians usar a imagem do Real Madrid em seu marketing no Brasil e em toda a América Latina.
Imaginem camisas com logos entrelaçados em edições limitadas. Imaginem ações digitais conjuntas, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham e Mbappé fazendo propaganda com o escudo do Corinthians. Eventos em São Paulo, na Neoquímica Arena, com presença de ícones merengues, lendas do Real Madrid jogando amistosos de pré-temporada aqui. O Real Madrid, por sua vez, ganha o direito de explorar a imagem do Corinthians em mercados emergentes, principalmente na Ásia, China, Japão, Indonésia e na África. Eles vão vender produtos com o escudo alvinegro ao lado do branco imaculado, em lojas oficiais em Xangai, Dubai, Nova York. Isso amplia o brand global do Corinthians para bilhões de fãs que antes nem sabiam que o clube existia. E agora, o ponto mais crucial para o futuro, o que vale mais que o dinheiro, o fluxo de talentos da base. A cláusula estabelece uma ponte aérea de desenvolvimento. E o melhor, gratuito. Sem taxa de transferência, sem complicações. Garotos do terrão corintiano, os melhores da geração, poderão migrar para La Fábrica, a base do Real Madrid, para estágios, treinamentos, amistosos, intercâmbios. Vão aprender com os melhores do mundo. E vice-versa. Meninos espanhóis, que talvez não tenham espaço imediato no Real, vindo para cá aprender a garra brasileira, ganhar rodagem, se adaptar ao jogo de pressão da Fiel. Tudo sem custo, sem percentuais de solidariedade, criando uma ponte eterna de desenvolvimento. Isso vai formar gerações de craques bilingues, biculturais, prontos para dominar o mundo. O terrão vira, na prática, a La Fábrica sul-americana. O thriller de Hollywood, Sabotagem e o Jogo de Mestre. Agora, mergulhem de vez nos bastidores, porque isso, como eu disse, foi um thriller de Hollywood. A operação começou há exatos 8 meses. Florentino Pérez, numa viagem discreta ao Brasil para um fórum de negócios, era o disfarce, teve um encontro casual, mas que foi 100% orquestrado, com representantes da alta cúpula corintiana em um restaurante escondido nos Jardins, em São Paulo. Luz baixa, seguranças disfarçados de clientes, nada de fotos, só uma conversa fiada que, em 15 minutos, virou uma proposta inicial que fez os dirigentes brasileiros engasgarem. De lá, as negociações escalaram. Passaram para videochamadas às 3 da manhã, no fuso de Madrid, com Florentino pessoalmente no telefone. Voz firme, calma, convencendo a todos sobre a visão de um grupo Real Corinthians, sem fusão, apenas sinergia pura. Mas a tensão foi insana. Clubes ingleses, leia-se, Citigroup e os donos do Chelsea, o PSG, leia-se, Qatar, e até um sheik do Oriente Médio, dono de outro clube, tentaram sabotar. Eles farejaram o movimento. Ofereceram parcerias alternativas, tentaram comprar outros clubes paulistas para fazer frente. Há relatos de ligações interceptadas e rumores plantados na imprensa europeia para desestabilizar o acordo, dizendo que o Real estava assumindo dívidas podres. E internamente no Corinthians, a guerra. Debates acalorados no conselho. Opositores gritando que era vender a alma para a Europa. Torcedores ansiosos, sem saber de nada, lendo apenas migalhas. As dívidas antigas do clube sendo usadas como barganha pelos rivais para tentar baixar o valor. Mas Florentino não cedeu. Em um movimento de mestre, quando o acordo parecia travar por causa da oposição interna no Corinthians, ele aumentou a oferta em 100 milhões de dólares, só para calar as vozes contrárias e acelerar o sim. Houve uma reunião de emergência em um castelo nos arredores de Madrid, com jatos particulares levando as delegações brasileiras, portas trancadas, contratos sendo revisados linha por linha até o amanhecer. Patrocinadores globais do Real Madrid, Adidas, Emirates, querendo entrar no bolo, a FIFA de olho em regulamentações de multipropriedade. Mas tudo foi contornado com maestria jurídica. E finalmente, hoje, o selo. O aperto de mãos virtual. O anúncio que sacode o planeta. O imperador, Florentino e a visão profética no timão. E para contextualizar o gênio por trás disso, vamos à história desse homem que muda o futebol com um estalar de dedos. Florentino Pérez, nascido em 8 de março de 1947 em Madrid, Espanha. Um taurino determinado que começou sua vida não nos gramados,
mas nas trincheiras da engenharia civil e da política empresarial. Ele é formado engenheiro de caminhos, canais e portos pela Universidade Politécnica de Madrid. Ele construiu rodovias, pontes, impérios de concreto antes de mirar no esporte. Sua ascensão nos negócios foi meteórica. Nos anos 70 e 80, fundou e presidiu a ACS, uma das maiores empresas de construção do mundo, vencendo licitações bilionárias para refazer a infraestrutura da Espanha pós-Franco. Acumulou uma fortuna que o colocaria na lista da Forbes. Mas o futebol era sua paixão oculta. Em 1995, ele perdeu a eleição para o Real. Mas não desistiu. Em 2000, voltou com tudo, prometendo uma revolução. A política dos galácticos. Ele fez o impensável. Tirou Figo do rival Barcelona por um valor recorde. Depois trouxe Zidane, Ronaldo Fenômeno e David Beckham. Transformou o Real em uma máquina de títulos, principalmente de marketing. Venceu a Champions em 2002, com aquele voleio eterno de Zidane. Ele saiu em 2006, criticado, mas voltou em 2009, eleito novamente. E aí veio a Era Dourada. Reconstruiu o Bernabéu, transformando-o em um estádio futurista de 1 bilhão de euros. Trouxe Cristiano Ronaldo por 94 milhões, outro recorde. Trouxe Benzema, Bale, e montou times que conquistaram 4 Champions em 5 anos, de 2014 a 2018. Como presidente, ele tem 6 Champions Leagues. 6. Seu estilo de gestão é visionário, implacável, frio, calculista. É comparado a um imperador romano por sua habilidade em forjar alianças e conquistar territórios, ou a um Steve Jobs do futebol por inovar em branding e tecnologia. Aos 78 anos, impecável, com terno sob medida, ele joga o jogo da presidência como um maestro. E a pergunta final: por que esse acordo com o Corinthians? Por que Florentino vê no Corinthians exatamente o que ele viu no Real Madrid nos anos 90? Um potencial gigantesco adormecido, preso em um mercado gigante, o Brasil, mas mal gerenciado. Ele foi contratado como parceiro porque sua expertise eleva o nível institucional. Ele traz know-how em gestão de elite, em marketing global, em desenvolvimento sustentável. Ele muda tudo. O Corinthians salta de clube endividado para potência financeira, com liberdade para sonhar alto, encaixando-se perfeitamente em um elenco que já tem garra, mas que agora terá recursos infinitos. Isso não é uma parceria, galera. É uma simbiose perfeita. E o futebol paulista nunca mais será o mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa bomba? Eu estou chocado. É, sem dúvida, o movimento mais agressivo e inteligente de um rival em décadas. O Corinthians, com o suporte do Real Madrid, entra em outra prateleira. Agora eu quero ouvir vocês. Como o futebol paulista reage a isso? Palmeiras, São Paulo, Santos, como eles vão competir com um Corinthians turbofinanciado pelo Real Madrid? Você acha que esse tipo de parceria é o futuro do futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater, porque essa notícia vai render pano para manga o ano inteiro. E se você gostou dessa análise exclusiva e quer que o FUT Paulista Play continue de olho em tudo o que acontece, fortaleça o canal. Deixa aquele like monstro no vídeo, e se ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Inscreva-se agora no FUT Paulista Play. Obrigado pela audiência. A Guerra dos Gigantes acaba de começar. Até o próximo vídeo.